Shalom a todos, mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar a nossa porção da Torá. Essa semana a porção se chama Vaigash, e ele aproximou-se, ou seja, e Judá aproximou-se de Yosef. Essa é uma porção muito interessante, é algo que fala sobre os finais da era messiânica, como o Eterno vai juntar esses dois grupos que se separaram por um grande tempo, que é no caso a casa de Yosef e a casa de Judá, que estão separados. A gente viu já na Parashá passadas como aconteceu essa separação, essa inimizade dentro do próprio povo. A gente sabe que o Messias, ele recebe esses dois títulos de o Messias que é chamado de Ben Yosef e Ben David. E os rabinos, eles ficam até confusos ao procurar entender o que significa realmente o Messias, e alguns entendem que vão ser dois Messias que vão surgir, um que vai dar início à era messiânica e um outro que vai vir para finalizar a era messiânica. Mas nós, como judeus messiânicos, nós entendemos que na verdade é um só Messias, porém duas vindas. Ele vai vir como Ben Yosef, aquele filho que, como a história de José se desenrolou, que vai ser rejeitado pelos seus irmãos, vai ser mal compreendido, e essa inimizade vai causar a morte de Yosef. Pelo menos eles vão ter essa ideia de que Yosef morreu, algo aconteceu e eles perderam esse irmão. Então toda a casa de Judá fica com um irmão, a perda de um irmão por um bom tempo. A gente vê que Yosef vai às nações, nesse caso aqui o Egito, e lá ele incorpora uma personalidade egípcia, um nome egípcio, aparência egípcia. E isso não, a princípio, quando Judá e os seus irmãos o encontram pela primeira vez, eles não reconhecem. Também Yosef não revela com propósito a personalidade real dele. Ele tenta, no caso, trazer os seus irmãos a situações de desconforto, tentando levar eles a culpas, colocando dinheiro, taça, tudo querendo incriminar, tudo com um plano. Mas uma grande verdade Yosef diz na Torá por 3 vezes, que não foi eles que causaram eles a ir ao Egito e ser escravo e passar esse processo sofredor. Não, que foi Adonai que planejou tudo isso. E no judaísmo existe um princípio onde que Deus está em controle de todas as coisas. Até o homem mau e o mal que o homem mau faz, ele usa para construir algo bom, algo benéfico. E é justamente o que aconteceu com a vida de Yosef, com a vida também do Messias Ben Yosef, aquele que é a imagem, que ele não é filho geneticamente de Yosef, mas ele é uma imagem da história de Yosef, da pessoa de Yosef, o processo de sofrimento que Yosef passou. Ele é o servo sofredor que Yosef foi. Ele saiu de uma posição de honra na família, com o sonho, com a visão que ele tinha, mas sendo rejeitado, ele passa por um processo e ele é rebaixado a uma situação terrível. Ele vai para o poço, é jogado pelos irmãos, é tido como morto, é vendido como escravo. Mas existe uma pergunta muito interessante que as pessoas perguntam a si mesmas. Mas e aí, então é culpa
É culpa do Eterno de ter usado o homem mau e o mal do homem mau para construir uma coisa boa? Tem alguma culpa os irmãos de José porque o Eterno estava em controle? Pelo contrário, o judaísmo afirma que cada um é responsável pelos seus atos. O Eterno não destinou os irmãos a fazerem o mal, mas o Eterno queria, no caso, já a princípio, redimir Israel, mas Israel não estava preparado para essa redenção. Então, houve que essa redenção passar por uma correção, e essa correção foi que eles tomaram uma ação maligna para si mesmos, e eles tomaram esta culpa. Poderia ter sido que eles tivessem escolhido aceitar os seus irmãos e eles não estarem preparados, e os edomitas, ou os moabitas, os ismaelitas, ou os egípcios terem feito essa ação mal. Mas não, eles como os irmãos, eles escolheram fazer essa ação mal. Então nós somos responsáveis, apesar de Deus do Eterno estar em controle, nós somos responsáveis pelos nossos atos, bons e maus. E tudo tem consequência. Tudo vai ter consequência. Se você está plantando sementes boas, você vai colher bons frutos. Se você está plantando sementes mais, nós vamos colher frutos dessas sementes mais. Essa é a lei que rege o universo. E o mundo está sendo corrigido por esse tikkun olam das nossas ações. E nossas ações, às vezes, têm até a boa intenção, mas termina com uma ação errada. E às vezes tem uma ação errada com uma boa intenção. Nós não estamos em controle de todas as coisas. Há ações que são feitas pelos nossos inconscientes. Às vezes até é uma tradição que nos foi passada. Nós vivemos e crescemos nesse estilo de vida. E isso inconscientemente nos leva a agir de forma diferente. Eu lembro da época que eu morei nos países árabes, uma das coisas interessantes é ver uma mulher que encontrou o Messias e ela agora acredita. O Messias realmente é o enviado do Eterno e ela reconhece ele como autoridade para salvar, para curar e para ser realmente o profeta de referencial para ela. E ela escolhe acreditar na Torá, na Brit Hadashah. E ela se depara agora com um estilo de vida que ela vai ter que aprender novo, mas não é fácil. E é interessante que esta mulher ela foi criada essa mulher num estilo de vida bem extremista muçulmano. Ela se cobria completamente, só os olhos, até as mãos eram sempre com luvas, tudo preto, só os olhos eram abertos, uma brecha para ver o mundo. E ela se converte, ela tira várias dessas coisas da tradição, do estilo de vida que ela tinha, mas ela sempre não se sentia à vontade de não cobrir a cabeça. Ok que ela tirou o véu do rosto, mas ela não conseguia tirar o véu, porque isso ela cresceu nesse sistema, e também não é errado. Isso também não é errado, mas alguns estilos de cristianismo, vamos dizer, ocidentais, impõe que ela, para realmente se identificar com essa nova aliança, ela precisaria tirar o véu. Na verdade, não seria o caso, mas alguns colocaram na situação. E a mulher se sentiu difícil porque agora, inconscientemente, ela não estava liberta dessa questão. Como nós sabemos, voltando ao início, à origem do homem, nós precisamos voltar à origem de como o homem foi formado sempre, para nos levar à memória de que eles estavam diante do Eterno e nus, não tinham roupa. Eles tinham uma vestimenta que foi perdida,
Quando nós falamos que Adão e Eva eles tinham uma vestimenta, era uma vestimenta de luz. O seu corpo, eles tinham um corpo, mas um corpo que refletia luz. E esta luz, essa presença do Eterno, eles perderam ao pecar, ao errar, ao querer viver independente do Eterno, ou ser um Deus para eles mesmos, conhecedor de tudo, do bem e do mal. E nesta perda, o homem precisou se cobrir, porque agora, com esse novo corpo carnal que ele se tornou, há debilidades em que ele precisa tratar, e uma delas é cobri-lo. Porque agora o homem se tornou sensíveis às tendências malignas. Uma inclinação maligna começa a habitar dentro do homem, da carne. Então ele precisa tratar dessas tendências. E uma delas é se vestir decentemente. E principalmente numa cultura oriental é cobrir a cabeça. As mulheres especificamente. Mas no Ocidente, isso foi mudado com o tempo. Antigamente, isso era no mundo todo, as vestes eram mais decentes. Mas no mundo moderno, as pessoas estão se vestindo menos e acham que essas tradições antigas são legalistas, são prisões, e as pessoas querem se sentir livre. Na verdade, nós quando somos chamados à liberdade no Messias, não a liberdade numa mentalidade ocidental, não. É uma liberdade do pecado, é ser livre do pecado e a entrar numa vida de santidade, ou seja, numa vida dedicada aos caminhos do Eterno, a seguir os seus passos e corrigindo as suas inclinações malignas para se tornar um homem espiritual, vencer os impulsos carnais. Esse é o que é liberdade. Quando o homem ele consegue ser inspirado pelo Eterno para ser a habitação do Espírito dele, do Espírito de Elohim, através do que Yeshua conquistou no madeiro para nós, que nós teremos esse direito de ser cheio do Espírito e andar espiritualmente, ainda que a carne, ainda que habitamos neste corpo que tem uma carne corrupta. Isto é que é liberdade. A liberdade não é se vestir menos, ou ter liberdade para comer tudo que existe. Não, isso não é a liberdade. A liberdade que a Torá e a Brit Hadashah nos ensina é a liberdade, é ser livre da inclinação do pecado. É poder ter um espírito que tenha o controle sobre o seu corpo e não ser escravo dele. Então, voltando a essa imagem, vemos que Yosef, ele foi ao Egito, se tornou, vamos dizer, egípcio, recebeu um nome egípcio, que uns dizem que é uma tradução complicada o nome dele. Então existem duas traduções. Um é contador de sonhos, ou aquele que entende, discernir o significado dos sonhos. E a outra interpretação que eu acho que é a mais correta, porque ela se alinha com a imagem messiânica que Yosef foi criada pelo pai. Ele é chamado de o Salvador do mundo. Esse nome foi dado, eu acho que essa seria a interpretação correta, apesar de que a outra também faz sentido, porque ele começou a sair dessa prisão quando ele conseguiu discernir os sonhos dos seus companheiros em prisão. Mas porque eu creio que a tradução correta seria Salvador do mundo. Por quê? Porque nessa interpretação dos sonhos, o que foi mais interessante é que ele estava salvando o mundo dessa escassez que ele ia passar por 7 anos. Então o título que o faraó estava dando para ele realmente era um título da função que ele estava exercendo de salvar os egípcios, as nações ao redor, que iria passar por essa seca, por esse tempo difícil de 7 anos que não ia ter chuva, não ia ser fértil as terras.
e tudo ia começar a morrer. Quem veio de locais secos, por exemplo, eu cresci numa região no Brasil, onde existem épocas também, que 4 anos não chove, é a época da seca. Depois vem 2, 3 anos que tem bastante chuva, abundância, mas sempre volta. Moramos muito próximo da linha do Equador, e ali acontece de que a estação geralmente é verão. Existe um verão chuvoso e um verão seco. Essa é a estação de quem mora na linha do Equador. Mas acontece, de alguma forma, uma época em que o verão se estende e se torna como se fosse 4 anos só verão. Pouca chuva ou quase não chuva. Quem mora perto do mar, no litoral, sempre tem as chuvas que vêm. Mas a chuva que vem para o litoral não avança mais do que 200 quilômetros na terra. Então quem mora 200 quilômetros depois do litoral não tem chuva, é seco mesmo. As vacas, elas morrem realmente secas porque não tem mais água, não tem mais vegetal, não tem nada. Isso acontece sempre repetido, de época em época. E tem época que chove tanto que os rios que estavam secos por uma época começam a invadir cidades que eles começaram a construir porque achavam que não ia mais chover tanto como antigamente. Então o Egito passou pela situação dessa. E eu creio que é justamente isso, o título que ele estava recebendo, de ser o Salvador do mundo. Isso se encaixa com a imagem messiânica que ele era. Porque o Yeshua ele recebeu esse título de ser o Salvador do mundo, porque essa é a promessa de que o Pai realmente, ele amou toda a criação que ele fez. Ele quis redimir. E ele chamou a todos. Mas nem todos vieram muitos. E aqueles que o reconheceram, eles receberam também o nome do Pai, a serem chamados filhos. E é interessante que ele enxerta nações dentro da comunidade de Israel. Algo que estava prometido na aliança abrâmica. Na aliança abrâmica, ele estava já prometendo que o que ele estava formando em Abraão, a nação que ele estava formando, é uma nação para ser luz para as nações. Viria bênção para todas as famílias da terra através de Abraão. E nós não podemos esquecer esse propósito, esse chamado que nós temos. Nós temos que ser luz para todas as nações da terra, para todas as famílias. Seja ela egípcia, edomita, moabita, árabe, ismaelita, seja o que for. O Eterno, ele quer redimir a todos os povos. Mas o povo que ele formou e escolheu para guardar as suas alianças, para formar e trazer as suas alianças e dar início a esse processo, foi o povo de Israel. Não podemos nunca esquecer que Israel, assim como o Messias, é algo chave e importante nessa jornada de Tikkun Olam, de reparar, de consertar o mundo. E este reparo que aconteceu com o Messias, que é o principal, é o cabeça de Israel, muitas das palavras que é dada para o Messias é também dada igualmente para Israel, como meu filho. Quando ele fala para o Messias, como meu filho, essa mesma expressão ele usa para o povo de Israel como um todo. O povo de Israel como um todo, a gente vê que é dito como um povo que tem várias pessoas, mas é uma só alma. Uma só alma. É interessante que usa o singular. Quando fala que Jacó, que os filhos de Jacó, eles foram para o Egito, falam que eram 66 pessoas. Mas na linguagem hebraica eram 66 almas no singular.
Aí quando eles chegam no Egito, eles se tornam 70. Por que 70? Eles eram 66. Porque foi incluído quem? Yosef, os 2 filhos, 69. E a esposa egípcia, ela se tornou também uma membro da família de Jacó? Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas não entendem. O Eterno ele está formando a comunidade de Israel. E dentro da comunidade de Israel, as nações estão enxertadas. Isso aconteceu no deserto, quando eles saíram, uma multidão, vamos dizer mais ou menos 1 milhão de pessoas, mas tinha uma multidão misturada também, que estavam ali fazendo parte da comunidade de Israel. Eles não eram geneticamente filhos dos 12 filhos de Jacó, mas espiritualmente eles estavam conectados com a comunidade. Eles reconheceram que o Eterno era um e eles queriam seguir esse Eterno juntamente com Israel. E o Egito é algo também importante nessa jornada de Tikkun Olam. A gente vê aqui no capítulo 46, onde o Eterno responde para Israel. E ele fala, Yaakov, Yaakov. Yaakov responde, aqui estou. E o Eterno fala, eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito. Ali eu farei de você uma grande nação. A fertilidade que Israel teve no dia de perseguição no Egito jamais foi repetida. As mulheres se tornaram férteis, a nação crescia. Por mais que o faraó que temia essa nação pequena que estava crescendo, querendo eliminá-los, jogando filhos dentro do rio para os deuses, os crocodilos deles, eles não conseguiram. Havia uma multiplicação ali orientada pelo Eterno. O Eterno estava formando realmente essa grande nação. E onde ele estava formando? No Egito. E há uma mitzvah que, principalmente os messiânicos, onde a maioria são ocidentais, eles não entendem porque eles têm uma mentalidade. O Egito é o mundo, o Egito é o mal, o Egito é o pecado. Eles não entendem que existe uma mitzvah que diz não proibir os egípcios e os edomitas também de estarem dentro do arraial de Israel, dentro das terras de Israel. Por quê? Porque o Eterno também fez uma promessa para o Egito, que o Egito, apesar de ser pagão, ele ia deixar os seus deuses, o Eterno iria corrigir, ele ia passar por situações difíceis, mas existe uma estrada a ser construída entre Jerusalém e o Egito. Existe uma estrada também a ser construída entre Aram, os da Síria, que essa Síria, Ashur, que a Torá fala, é o povo que vai tanto da Síria até o Iraque. E isso está acontecendo justamente nessa região, esses dias, várias coisas estão acontecendo. Várias mudanças. E muitas pessoas estão cansadas nesses dias, estão nervosos, e eles estão ficando com o nariz cheio, com a cabeça cheia do islamismo, porque eles só verem mais morte, mais perseguição, mais dureza. E eles veem que Israel está sendo próspero. Israel está sendo próspero. O Eterno, apesar de que Israel está fraco, Israel não está adorando como deve adorar ainda. Mas o Eterno está abençoando os israelitas. E eles estão vendo isso. E eu creio que o que vai acontecer é, não só porque Yeshua é essa estrada a ser construída entre os egípcios e os Ashuri, ele é esta estrada. Quando ele fala, eu sou o caminho, essa é a estrada que vai ser construída, que vai ligá-los. Realmente, eles nunca foram bons vizinhos, mas eles só vão ser bons vizinhos uma vez quando eles estiverem unidos em Yeshua, quando eles tiverem um só Messias, um só Salvador para eles. E essa estrada está próximo de vir. Mas isso precisa romper
a cegueira espiritual que o islamismo construiu com o passar do tempo na região. E a gente vai ver que, assim como o faraó reconheceu que o Eterno estava com Yosef, eles também vão reconhecer que o Egito e a Assúria vai reconhecer também que Yeshua é judeu. E que eles não podem estar se levantando contra o povo do Messias. Então a gente vê que esse encontro aqui também é de muita importância, porque Judá, aqui que se aproxima de Yosef, ele representa a casa de Israel, que guardou o judaísmo, que apesar das perseguições se espalhou para várias nações também. A casa de Yosef representa Israel como o reino do norte. A gente vê quando o templo foi construído, o tabernáculo, na entrada, que existia uma entrada, estava a casa de Judá. Do outro lado do templo, onde estava o lugar santo, que era fechado, estava Efraim, representando a casa de José e o reino do norte. E esses foram os primeiros a serem espalhados para várias nações. Como uma historiadora judia no Brasil, ela fala que quando o Brasil foi fundado, de cada 4 brasileiros, de cada 4 imigrantes para o Brasil, para as terras brasileiras, 3 eram judeus anusim, judeus forçados. Ou seja, foram judeus que precisaram se tornar católicos para sobreviver, devido à perseguição que estava acontecendo no reino de Portugal e na Espanha naquela época. Mas precisamos também entender que esses que passaram por esse processo, provavelmente a maioria deles são da casa de Israel, do Reino do Norte. Foi a primeira perseguição que habitou o sul da Europa. Habitou entre os povos de línguas latinas, entre os espanhóis, que falaram espanhol, o português, italiano, e os outros, até também outros dialetos que veio da região latina. Então, esse povo, eles se entregaram bastante na cultura europeia, mas eles guardaram uma identidade judaica muito forte. E com o tempo sempre houve algumas perseguições. Mas no ano de 1400 para o 1500, isso foi aumentando num processo tão forte que eles tiveram que ser obrigados a deixar a sua própria identidade, perder a sua identidade, se tornar um católico para manter os seus negócios, para ser aceito na sociedade. E alguns não aceitaram isso. E é por isso que a América surgiu, eu creio, não como é contado na história dos nossos livros, que foi um caminho errado para a Índia, e ali eles encontraram novas terras. Não tem nada a ver. A perseguição forçou eles a encontrarem novas terras. Terra onde não existia um domínio que estava existindo na Europa pelo um grupo religioso católico, forçando as pessoas a viver uma vida hipócrita. Porque a maioria, eu nasci e cresci católico até os meus 15 anos, e o que eu lembro é que havia uma hipocrisia muito forte na religião, onde as pessoas iam ao domingo para suas missas, mas durante a semana procurava espiritismos, procurava coisas malignas que não tinham nada a ver com a Torá, com a Bíblia. E graças ao Eterno que começamos a reencontrar o nosso caminho com o movimento protestante, mas esse não é o alvo final do Eterno. O Eterno quer que nós voltamos a Torá, aos caminhos que Yeshua deixou, o que os apóstolos nos ensinaram. Isso é o que precisamos voltar. Alguns, já vi algum messiânico falar, não precisamos voltar a uma Torá tão antiga, que até o nome do Eterno, até a língua hebraica era diferente. Como, por exemplo, uma diferença é que naquela época muito antiga de Israel ainda estava sendo formado ainda, o nome de Yeshua não era Yeshua, era Yehoshua. O nome de Davi não era Davi, era David, um hebraico bem antigo. Mas eu creio que não precisamos
isso. Precisamos simplesmente voltar ao modelo que Yeshua. Porque Yeshua ele estava corrigindo até o próprio judaísmo na sua época, mas ele não estava corrigindo ele linguisticamente. Ele estava corrigindo ele espiritualmente. A não trazer um peso sobre o povo de tradições que não levam a um crescimento espiritual, que não leva você a ver uma santidade genuína. A motivação de Yeshua é corrigir aquilo que é mais do homem e que não leva a nada. E às vezes leva, mas simplesmente a ter uma vida de aparência. E ele não quer isso. Não, ele quer que nossa espiritualidade seja genuína, seja sincera. Uma espiritualidade que é progressiva. Eu começo a conhecer ele como se fosse uma criança mesmo. A aprender a praticar coisas pequenas, pequenos passos. E isso vai crescendo aos poucos, até eu entender melhor como servir ao Eterno, como viver. E nesse crescimento, nós precisamos chegar a ponto que precisamos nos reconciliar com o povo de Israel, a casa de Judá, mas precisamos também não dar as costas para as nações, pela experiência que passamos também, porque foram importantes para o nosso se aproximar e retorno às nossas raízes, ao retorno, à restauração de todas as coisas, porque na verdade nunca vamos, nem Israel é completo sem o templo, e também ainda tendo o templo, não é completo sem a Shekinah, sem a presença do Espírito, e também não é completo sem ter um rei. E esse rei nós já sabemos quem é. Yeshua, o Messias. Ele é o rei, é o descendente de Judá para reinar para sempre. Israel só vai ser completo. Nós só vamos ser completos como povo e como fiel da Torá com o retorno do rei, com o retorno do templo, com o retorno do trono de Judá sobre Israel. E conquistar as nações para reconhecer isso. Se nós não estivermos conquistando as nações para reconhecer a importância de Israel, a importância da Torá para a nossa vida, nós estamos vivendo em círculo. Estamos caminhando como se estivesse caminhando no deserto. E precisamos pedir realmente que o Eterno nos dê espírito de sabedoria e de discernimento para não carregar pesos que foram criados pelos homens. Não vamos nos submeter ao que a Torá nos está dando. O que é simples primeiro. Existem muitas coisas que são complicadas no estudo da Torá. Existem coisas que na língua hebraica, existem coisas nas tradições que foi passado. Isso tudo precisamos, como Paulo falou, filtrar e reter o que é bom. E no que é bom precisamos nos investir tempo para praticar e que isso se torne nossa identidade. E a identidade que Yeshua e os apóstolos nos cobravam é que o padrão entre nós é que o amor de um pelos outros seja um padrão que fale alto para a sociedade que é individualista, que é centrada em si próprio. Quando nós pudermos viver essa genuidade no Espírito, e amar o próximo como a nós mesmos, e amar o Eterno acima de todas as coisas, e em equilíbrio, não amar só o próximo e ser humanista, ou amar só o Eterno e ser tão religioso e achar que o homem mau não tem uma chance de se restaurar também. Não, precisamos entrar em um equilíbrio de levar essas duas coisas, esses dois lados da moeda. Porque o corpo ele tem dois braços, apesar de ter um só coração. Um é o braço forte, que é amar o Eterno acima de todas as coisas, mas o outro braço também que é de tamanha importância, que é amar o próximo como a si mesmo. E isso precisamos sempre rechear o nosso conhecimento da Torá com o amor do Eterno. Quando a gente carrega esse tzitzit está normalmente com números.
Ele tem nós, e entre os nós existem voltas, e cada volta são números, são codificações muito interessantes. O que eu uso é a codificação que eu acho bem interessante. Existe um modelo que é só o nome, do Eterno. Yud, Rei, Vav, Rei. Mas o que eu carrego, ele tem uma codificação que as somas do número significa Yud, Rei, Vav, Rei é amor. Ou seja, o Eterno é amor. É o número 7, 8, o número 11 e o número 13. Esses números juntos vai formar o número 26, os três primeiros, e depois fica o número 13. Esse é o número. 26 é a codificação para o nome do Eterno, Yud, Rei, Vav, Rei. E depois tem o número 13, que é a codificação para o nome Ahavá, que significa amor. Então essa codificação é muito importante. Nós carregamos a lei no nosso tzitzit, a representação da coletânea judaica de 613 mandamentos. Porém, essa lei nos precisa sempre lembrar: o Eterno nosso Deus, o Eterno é amor. Precisamos chegar a esse nível realmente, em saber que o Eterno é amor, e precisamos ser a demonstração do que Ele é. Se somos realmente imagem e semelhança dele, nós vamos viver a lei, praticar a lei, mas com amor, para com o Eterno e para com o nosso próximo. Isso era o que faltava quando o Messias, Ben Yosef, chegou a Judá, chegou a Israel, e ali eles não o identificaram, não creram nele, eles não amavam o seu próximo como a si mesmo. E não puderam receber o Messias. Então estamos agora nesse processo de Tikkun Olam, de 2000 anos de conserto, para chegar a essa reconciliação agora entre a casa de Judá e a casa de Yosef. E quando chegarmos a essa reconciliação de novo, o Messias vai voltar como filho de Davi e vai reinar esse milênio aqui na Terra. E nosso objetivo, lembrando como um grupo judaico-messiânico, é de restaurar as raízes para o referencial de Yeshua e seus apóstolos. São passos que precisamos ter coragem, até ter coragem ou não medo de errar, porque são passos que não temos uma imagem perfeita de como era aquele judaísmo que foi deixado pelo Yeshua. Porque aquele judaísmo, pelos dois lados, tanto as nações como o povo judeu, distorceu. Os dois grupos receberam assimilações das coisas do mundo, das coisas dos homens. E isso precisa ser refinado dos dois lados. Esse processo nos últimos dias de restauração de todas as coisas vai ser conflito, vai ser doloroso, vai ser como uma circuncisão espiritual para unir de novo essas duas casas e que essas duas casas possam receber as nações de novo. Temos que estar nos preparando para a festa de Sukkot cada ano, cada vez melhor, porque é nessa festa de Sukkot que vai comunar realmente, aonde Israel vai poder bem dizer e receber de novo as nações dos visitantes. Que possamos, nesse ano, realmente ter mais desejos de ver a volta do Messias, porque nós podemos acelerar a volta do Messias quando nós demos passos de conserto, passos de nos aproximar
tanto os judeus, nos últimos finais, vão ansiar se aproximar de Yosef, como Yosef vai ansiar para se revelar para Judá. Vai ser um desejo mútuo, para que o Messias venha a ser um. O Messias precisa voltar a ser um. Ele não pode estar dividido, ele está dividido. E nós precisamos realmente amar o próximo, amar os judeus, amar os não-judeus de uma forma em que, como dizemos também nas orações da Havdalah, aquele aroma que cheiramos, que venhamos ter o aroma do Messias em nossas vidas. Você vive uma vida, será que nós vivemos uma vida onde encontramos com pessoas que falam, você vive diferente, e você precisa dizer para essa pessoa, o meu ponto referencial é o Messias e poder falar sobre ele, de quem te inspirou a viver? Existem muitas pessoas que não têm vergonha de dizer que a inspiração dele é no Buda, a inspiração dele é em tal grande homem, que deu uma lição de vida, como dizer, outros se inspiram no Dalai Lama. Nós não devemos nos envergonhar em dizer, nós inspiramos em Yeshua, filho de Davi. Que o Eterno nos ensine, nos dê força para ser luz e sal nessa terra. Em nome de Yeshua agradeço a todos, que o Eterno nos bendiza e nos dê força para louvar o seu nome. Beshem Yeshua HaMashiach, até o próximo Shabbat. Amém. Boa semana a todos.